Se você tem o desejo de se tornar micro-influenciadora ou influenciador um dia, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você. No vídeo de hoje eu vou estar contando um pouco mais sobre a minha experiência trabalhando com micro-influencers ou micro-influenciadoras ou influencers, enfim, chame aí do jeito que vocês quiserem chamar. Vou estar contando sobre a minha experiência na perspectiva de empresa. Então, a empresa contratando influenciador ali nas redes sociais e tal. Eu acho que esse vídeo vai ser extremamente útil, né? Riquíssimo, na verdade, pra quem tá querendo encontrar o seu caminho aí nesse ramo, ou já encontrou, mas precisa de algumas dicas extras, eu acho que vai ser bem útil. Porque é muito comum a gente achar esse tipo de conteúdo na internet, mas de via contrária, micro-influencers falando sobre o trabalho delas. E é muito difícil achar o contrário, né? Sobre empresas falando de experiências boas ou ruins, ou dando dicas para micro-influenciadoras. Então, assim, eu acho que vai ser super legal esse tema. Antes de entrar nos tópicos, eu vou deixar um disclaimer aqui, um aviso, que eu vou estar falando sobre exemplos absurdos que eu já passei. Então, acho que vai ficar até mais legal de explicar, né, dando esses exemplos. E são coisas, assim, obviamente no extremo. Nem sempre a gente vai cometer esses erros, mas é importante pra você, como micro-influenciadora, não cometer esse tipo de erro. Não vou estar citando o nome aqui, então, as meninas aí que trabalharam comigo já, eu não vou estar citando o nome de ninguém, até porque todo mundo pode errar alguma vez na vida. Eu erro, você erra, eu tenho certeza. Acontece, assim, da gente cometer esses erros, mas fiquem tranquilos aí que eu vou tentar ali respeitar esse lance de privacidade. O primeiro tópico que eu separei aqui é sobre falar sobre produtos que você não utilizou. Vou dar um exemplo agora, bem, assim, na minha opinião, foi bem absurdo. Que foi o caso de uma menina, ela não tinha experiência. A maioria dos casos aqui eu vou estar falando de pessoas que não tinham tanta experiência, assim, com, né, esse tipo de trabalho e tal. E nesse caso, ela teve uma aula comigo de inglês. Ela era pra fazer a aula certinho e no final da aula ela ia fazer uns stories contando como foi essa experiência. No geral, eu deixava bem aberto, assim, a pessoa falar do que ela quiser, do jeito que ela gosta de se comunicar. Cheguei a uma época até fazer a aprovação de post, então assim, eu pedia pra pessoa enviar pra mim o post pra eu ver se tava legal e depois postar, devido aos problemas que eu vou comentar aqui. Mas nesse caso eu ainda não fazia isso. E o que aconteceu foi o seguinte, durante a aula, a menina simplesmente falou que ela não queria estudar, tipo assim, ela não estava fazendo anotação, ela não queria anotar. Eu perguntei pra ela assim, você quer anotar e tal, alguma coisa? Ela falou que pesquisava no dicionário depois. Eu fiquei extremamente chateada com aquela afirmação, porque a gente já tinha chegado num acordo com relação às aulas, principalmente porque ela disse que queria aprender inglês, no caso. Então, assim, não fez sentido nenhum pra mim, mas o que eu tô trazendo esse tópico aqui é porque no final da aula, terminou a aula, que foi uma experiência péssima pra mim como professora, no caso. Terminou a aula, a menina foi nos stories falando que ela tinha amado a aula, que ela tava cheia de anotações, até mostrou a capa do caderno. Então, ela fez essas afirmações, assim, e pra mim, eu não achei ele muito legal. Não achei nada legal. Durante a aula, o comportamento foi péssimo e depois ainda é pior ainda. Na época, eu já queria cortar a parceria que a gente tinha iniciado, mas nem precisou. Ela mandou mensagem depois falando que ela, né, enfim, não queria mesmo estudar, não tinha tempo, não sei o que, e acabou parando. Mas fica aí o meu aviso. Nunca, nunca, nunca faça stories ou faça propaganda de um produto que você não gostou, ou produto que você não tá usando. Nesse caso, ela nem queria, não é que ela não gostou, mas ela não queria de fato fazer aquilo. Ela tava estudando pro vestibular e tal, então assim, ela queria estar focada em outras coisas, é isso que eu quero dizer. Então não faça isso, gente. Utilize as coisas que vocês vão fazer propaganda, tá? Porque é nítido quando a pessoa usa aquilo ou não. O próximo absurdo aqui que eu já vi é definir o seu público de acordo com as coisas pessoais da sua vida. Então, exemplo, teve um caso de uma menina que eu cheguei a perguntar pra ela da parceria e tal, eu cheguei a abordar ela, né? E a gente abordava de uma forma, assim, bem profissional. Era bem legal, na verdade, né? E ela falou o seguinte, ela tinha interesse em fazer uma parceria com a escola, só que ela queria fazer um curso pra quem vai fazer nível C1. Então, se você entende um pouco sobre estudo de idiomas e tal, você sabe que o C1 ele é tipo fluente, né? Então é um curso ali, o C1 e o C2 eles são o mais alto ali possível. Algumas pessoas nem consideram o C2, tanto que o C1 é muito alto, né, de nível dentro do idioma. E no caso dela, ela falou que ela não queria estudar inglês no geral, porque ela já tinha um bom nível, e ela queria fazer um curso específico pra C1, e ela perguntou se a gente tinha. Na época a gente não tinha, nunca tive, na verdade, porque realmente é um nível mais que universitário ali, então assim, a gente não tinha nem material pra aquilo. A maioria do público é, né, enfim, básico.
básica brasileira, a maioria dos brasileiros são iniciantes, digamos assim. E ela falou assim, então meu público não vai ter interesse se for o inglês geral, independente se fosse uma aula normal de um nível alto, ela não queria, porque o público dela não teria interesse. Eu acho isso assim, tudo bem ela falar não, esse não é o problema, tá? A gente leva não o tempo todo, normal, acontece a vida. Só que eu acho assim, existe de 3 a 5% de pessoas no Brasil que falam um segundo idioma. Isso inclui as pessoas de médio nível pra baixo, assim, intermediário pra baixo, também entram nesse nível. Ela falar pra mim que o público dela só tá interessado se ela fizer nível C1 ou de um curso preparatório ou um curso específico que ela vai fazer propaganda pra C1, não faz o mínimo sentido, porque isso significa que a 0,000 alguma coisa porcentagem do Brasil é seguidor dela. Nem a matemática fecha. Tipo, tá tudo bem falar não. Só que você falar que todo o seu público tem interesse só naquele produto e você não vai falar sobre outro produto, ou você não vai falar sobre outro curso, ou não vai experimentar outro curso, é assim uma bobagem, sabe? Então, assim, fiz o favor de bater na câmera aqui. Mas não tem cabimento você falar que o seu público é aquele só porque você tá naquele quadro, entendeu? E pra mim ainda tem um agravante, porque como eu tenho muita experiência nessa área, quando a pessoa fala que ela tem um certo nível e é fluente, 99% das vezes ela não é. Então, assim, tem mais essa história ainda que provavelmente ela não era fluente, ela não tinha esse nível. Porque geralmente a gente é iludida a pensar, né, que tem, mas não tem. Então, enfim, vamos relevar essa parte. Mas é isso, nunca ache que seu público só tá interessado naquilo, só porque você só tá interessado naquilo. Esse tópico aqui, ele deveria ser base pra tudo na vida, né? Então, não só no sentido de parcerias e tal, mas no sentido de qualquer trabalho, que é a falta de comprometimento com o horário, com compromissos no geral, e falta de comprometimento no sentido de como você vai se portar ali, né? Profissionalismo, no caso. Eu tive casos de alunas que elas marcaram aula comigo, era uma parceria, no caso, e elas simplesmente estavam no meio de outra coisa, do tipo trabalho, aula de faculdade, essas coisas. Eu acho que era um trabalho, nesse caso específico que eu tô lembrando, mas teve vários casos nesse tipo. E ela simplesmente virou e falou assim, a chamada falou assim, então eu tô no meio do meu trabalho aqui, mas vai falando que eu continuo trabalhando. A mesma coisa já aconteceu em outros trabalhos, então teve caso que eu, fazia preparação para aplicação para a universidade aqui na Inglaterra. Teve um aluno que simplesmente estava correndo no parque e ele atende o telefone, ele marcou naquele horário para eu ligar para ele, explicar sobre as provas e tal. E ele atendeu, ele falou assim: não, eu tô correndo aqui no parque, mas pode falar que eu tô escutando. Gente, isso é uma falta de respeito, assim, num nível que não tem palavras. Ainda mais porque se você atende uma ligação que você não se comprometeu a atender ou não planejou e coisa assim, tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Agora, se você marca de propósito naquele horário, você aceitou, você sugeriu naquele horário e faz um negócio desse, isso é um absurdo, um absurdo. Teve até outro caso que a menina tava desenhando no caderno, tipo, pintando e tal, e ela tava no meio da aula fazendo isso, aula particular, e ela continuou desenhando. Então, assim, pra mim isso é uma falta de respeito tremenda. Independente se você vai fazer aula, reunião ou qualquer coisa do tipo, esteja ali presente, prestando atenção, seja profissional nesse sentido. Então, fica aí essa dica. Esse é meio polêmico. Não compre seguidores ou engajamento fake. Não faça isso com o seu perfil, não faça isso com vocês mesmos. Eu acho que isso é uma prova pra gente mesmo que a gente não tá confiando no nosso taco. Então, assim, não é legal. E não é legal pra quem tá contratando. A pessoa nunca mais te contrata se ela vê que isso não trouxe resultado. Então, o mais importante é resultado. Você pode até enganar uma vez, 2 vezes e tal, mas no geral você não vai ser mais contratada. Não sei. É que a gente vive num mundo injusto, né? Então, às vezes, a pessoa que faz isso, ela cresce mais do que a pessoa que não faz. Mas, no geral, não faça isso, tá? Não é legal. A gente teve casos de alunas que a gente não pode dizer que a pessoa comprou, de fato, engajamento ou comprou números e tal, porque a gente não sabe, né? Às vezes, ela, sei lá, viralizou num vídeo e daí tem todo aquele público por causa de um vídeo que ela viralizou, mas as pessoas não assistem ela. Então, aquele número tá lá, mas ele não é aquele número real. Então, tem esses casos também. Então, às vezes, não é culpa da pessoa em si, né, da influencer. Mas é muito complicado, porque assim, como marca, às vezes você contrata a pessoa e daí ela não traz resultado e fica aquele climão, porque você não sabe se vai renovar, você não sabe o que você vai fazer. Então, assim, não é legal. A gente teve casos assim, e não foi só um, infelizmente. Mas teve casos, assim, de, como eu falei, da questão de viralizar. Então, às vezes a pessoa viralizou no TikTok, aí aquele tanto de gente foi lá seguir no Instagram, e daí no Instagram você não tem nenhum clique nos seus links, você não tem... Enfim, as pessoas não estão interessadas no produto independente do que ele seja. Então, isso é muito triste pra marca que contrata, né, pra gente, pro tempo que a gente entrega pra aquela pessoa. O dinheiro também, que muitas vezes é investimento, enfim. Então, minha dica, não façam isso.
Esse próximo é um absurdo também, mas acaba que acontece com uma certa frequência, que é o seguinte: passar informações erradas para as pessoas. Aconteceu muito já comigo. Da aluna, no caso é aluna, tá? Mas é que eu chamo de aluna, micro-influencer, elas tinham os dois papéis, digamos assim. Mas no caso da micro-influenciadora, pegar, entrar no sistema lá de aulas, enfim, no sistema da empresa que eu tenho. E ela vê várias coisas interessantes e tal, e ela vai lá nos stories e publica as informações. No meu caso, aconteceu mais que uma vez. Uma das vezes que aconteceu isso foi da aluna falar assim: olha, gente, tem aula grátis hoje. É aqui o link. Só que, na verdade, a aula grátis que ela tava colocando nos stories lá com o link e marcando o meu arroba, ele era específico para alunos. Então, era uma aba específica dentro da escola, alunos específicos dentro da escola, que tá aparecendo lá como gratuito. E a gente passou por isso. Foi um desespero, porque a menina tinha muito seguidor. E eu fui trocar lá o link da chamada pra que não entrasse muito seguidor na aula, imagina só. Sendo que era uma aula, né, privada e tal, tipo assim, ia ter 5 alunos. E daí ela me posta o negócio aí pra 40 mil seguidores. Obviamente, eu tô citando um exemplo aqui, né, do meu nicho. Mas tomem cuidado de compartilhar informações que vocês não sabem se pode compartilhar e coisas desse tipo. Então, assim, leiam sempre o briefing. Nesse caso, né, nessa época que eu tô falando, eu não tinha aprovação de stories. Então, a pessoa, se ela quisesse gravar, ela podia ir lá gravar e tal. Só que, ainda que nesse caso específico, foi uma coisa extra, que a pessoa foi lá de bom grado e quis fazer e deu muito ruim, né? Não tava dentro ali da parceria em si, dos termos que a gente tinha assinado. Então, mesmo, né, digamos que seja um extra ou dentro da aprovação e tal, tomem muito cuidado com a questão de briefing, de saber o que você pode falar, saber o que você não pode. Leiam as informações da empresa, o site da empresa e coisas assim. Eu passei por muito perrengue de ter que repetir pra influencer como funciona a empresa, como funciona os professores, como funciona os cursos, enfim, os produtos e tal. Simplesmente porque ela não queria ler o texto que tava no site. Então, assim, estava lá escrito certinho, bem resumido, bem bonitinho. Eu sempre deixei lá, disponível e tal. E daí eu mandava os links e daí a pessoa não lia e depois fazia a mesma pergunta. Então tá tudo bem você fazer perguntas, né? Se você não entendeu, você faz perguntar de novo, tá tudo bem. Isso, não acho isso um problema. Ainda mais no meu caso, que, né, sempre fui professora, então isso é super normal. Mas eu acho que tem que ter um limite ali de você ter essa coisa reativa, ao invés de você ir pesquisar de você e entender, de você conquistar a marca, que você precisa ter esse relacionamento também, caso você queira aí ficar sempre renovando, ter sempre clientes, enfim, prosperando aí como micro-influenciadora. Próximo tópico da lista é marcar o arroba da empresa errado. Esse aí, assim, ele foge do nível do absurdo. Inclusive, não só o arroba, como a marca, o nome da marca. E eu já vi muito disso, tá? Já passei por muito disso. De ser até chamada, assim, pra fazer alguma colaboração com outra pessoa e a pessoa me falar pelo nome errado. Tudo bem que meu nome é Tâmara, né? Então, assim, já é difícil pronunciar, eu entendo isso. Mas, tipo assim, de chamar de Pamela, daí eu acho que não dá pra perdoar. Enfim, ainda mais que eu não gosto de chamar meu nome errado. Mas, no geral, falar nome da empresa errado, marcar o arroba errado. Tipo assim, arroba errado no geral, assim, que ele não exista, ou marcar um outro ainda que exista, o que é pior ainda. Então, esse tipo de coisas tem que prestar muita atenção pra você não cometer esse erro que eu acho que é mais que absurdo. E o último item dessa lista eu coloquei aqui, não que importa tanto assim, mas eu acho que é uma dica importante, né, pra vocês aí que estão começando. Acho que é super legal pra quem tá assistindo vocês, de saber, né, dessas coisas, que é marcar publicidade. Se você tá fazendo uma publicidade, se você recebeu por aquilo, ou se você recebeu algum benefício por aquilo, nem que sempre é dinheiro, né, às vezes é serviço e tal, gente, marquem. É muito melhor pra você ser honesta aí com o seu público e honesta com a marca, porque eu prefiro muito mais que eu, como marca, que eu seja marcada, do que seja ignorado ali e a pessoa só poste. Eu vou dar um motivo pra vocês fazerem isso, que é o seguinte: no começo do meu negócio, eu tive pessoas que marcaram, não só no começo, na verdade, eu tive mais pro meio também, pessoas que marcaram muito a minha marca, que elas, no caso era aluna, mas elas tinham muitas aulas, né, participavam sempre dos compromissos que a gente tinha na escola e tal. Então elas marcaram muito a escola, né, a marca, a empresa. E com isso, ao invés, né, de colocar publicidade lá, elas não colocavam. Nessa época ainda eu acho que não era tanto falado isso. Acho que nem tinha o símbolozinho lá no Instagram, sabe? O botãozinho, nem sei se existe mais, mas não tinha naquela época, eu acho. O que começou a acontecer é das pessoas perguntarem se essa pessoa, várias pessoas, tá? Não foi só uma. Se essa pessoa era sócia da empresa. E nada a ver, assim, era só porque elas estavam fazendo parceria mesmo e porque aquilo não foi sinalizado, rolou essa confusão. O que pra minha empresa é
péssimo, porque às vezes a pessoa deixa de comprar um produto porque acha que aquela lá é sócia, então tá falando como sócia. Não sei, não, é meio ruim, assim, no geral, não é legal esse tipo de confusão, né? Gerar esse tipo de confusão pro público. E eu acho importante ter essa divisão ali, mostrar pro público que você tá sendo transparente, honesta, enfim. Então, eu coloquei isso nessa lista por causa desse tipo de experiência, desse tipo de exemplo. E chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pra quem tá aí começando nessa área, que já tem um pouco de experiência. E me coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de assunto, eu posso trazer mais também. Obviamente tem coisas boas, tá? Já tive muitos acertos, muitas pessoas queridas que, assim, me abre o sorriso de lembrar, de muito carinho, assim, pra essas influencers, que acaba muitas vezes virando amigas mesmo, porque o relacionamento começa a crescer e tal. Então é muito gostoso ter esse tipo de relacionamento também. E é isso, se vocês quiserem eu trago bons exemplos, né, de práticas ou como abordar uma empresa, né, como chegar, mandar um e-mail. Então, se vocês tiverem interesse, me coloquem aí nos comentários que eu volto com outro vídeo. E no mais por hoje é só, e a gente se vê no próximo vídeo.